Muito bem, chegou o momento da nossa história da meia-noite, aquele caos. Hoje é um caos, realmente dos mais interessantes, viu? E quem nos escreveu essa história maravilhosa foi a Roberta Cruz. A Roberta Cruz é a autora dessa carta. Ela diz assim: querido amigo Paulinho, eu quero contar essa história que faz parte da própria história da minha família. Todos, desde o meu avô como a minha avó, contam essa história e eu acho muito interessante, por isso que eu resolvi escrever. Ok, Roberta Cruz, está tudo certinho, já vou contar então a história escrita por você, minha amiga. Está tudo pronto. Antes de eu começar, eu queria, do fundo do coração, agradecer as pessoas que se tornam membro aqui do canal. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua ajuda. E tem uma pessoa muito especial que eu quero agradecer demais, é a Márcia Camargo. Ela é membro do canal e não apenas membro, ela é da categoria diamante. E a Márcia Camargo reiterou o desejo dela de continuar sendo diamante. Ô Márcia, sem palavras para te agradecer, muito obrigado por tudo. Valéria Carvalho de Jesus voltou a ser assinante há 3 dias, né, Valéria? Obrigado, viu, meu amor? Obrigado por tudo. E tenho um agradecimento especial a fazer às pessoas que nos mandam também o Pix através desse telefone que eu coloco bem ao lado do título. O telefone é 951336677. Além de ser o WhatsApp, por onde você pode mandar sua mensagem, ele também é a nossa chave Pix. E eu quero agradecer a Elizabeth Vaz de Lima, Naldi Barbosa de Souza, Malvina de Oliveira Santos e o Washington Ribeiro. Alô, Washington Ribeiro. Ele mandou, gente, para o canal. Eu estou muito, mas muito comovido mesmo. A equipe fez uma grande festa. Mandou R$500. O Washington Ribeiro, ele é um empresário muito bem sucedido. Ele falou: olha, Paulinho, a minha mãe é fã do teu canal. A minha esposa é fã do teu canal. E a mãe da minha esposa, a minha sogra, admiram o seu canal. E hoje eu resolvi mandar essa ajuda para o teu canal, porque as suas histórias ajudam especialmente as pessoas mais velhas da minha família, a mamãe e a minha sogra. O Washington Ribeiro, agradeço demais em nome de toda a equipe. Mariana, Diógenes, Joana Dark, o nosso motoboy, o Careca, muito obrigado por tudo. Um abração para você, viu? O Washington Ribeiro, que mandou para o nosso canal um Pix no valor de R$500. Ô Paulinho, fiquei inibida agora. Eu posso contribuir com qualquer valor? Gente, assim como o Washington fez isso, tem gente que me envia R$2, e eu tenho a mesma emoção, o mesmo amor. Então contribua, faça um Pix de quanto você puder e manda aqui para o canal. A maioria vem de 10, de 20, sabe? Ajuda muito. Não se iniba, tá? Por favor, o nosso Pix, a chave Pix é 0 Operadora 11 São Paulo, 951336677. Agora a história escrita pela Roberta Cruz. Começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero contar essa história que faz parte da vida da minha família. A fazenda do senhor Adamastor Bueno era um daqueles lugares tão difíceis de se chegar que ele quase nem recebia visitas por lá. A fazenda ficava num descampado, num sertão, depois de umas montanhas, dentro de um vale. Mas não precisava sentir pena dele, não. Ele era uma pessoa muito bem resolvida. A solidão, na verdade, para o senhor Adamastor, sempre foi uma amiga querida daquele pacato fazendeiro.
De vez em quando ele coçava a cabeça, seu Adamastor, e dizia: eita, que solidão! Para ser sincero, até me faz bem. Ele era dono de algumas cabeças de gado, viúvo, não tinha filhos, não. Seu Adamastor Bueno, ele vivia em sua casa, contando somente com a companhia dos seus criados. Era João Carlos, o Joca, seu ajudante mais próximo e prestativo, Joca. Ele tinha uma casinha que ficava até perto da sede, coisa assim de uns 800 metros daquela casa grande. Mas acontece que o sogro de Joca já era um sogro muito idoso. Ele acabou acamado depois de contrair tuberculose. E como o homem não aceitou sair de sua casa para receber os devidos cuidados de sua filha e de seu genro, a Marieta que era casada com o Joca, o sogro decidiu ficar na casa do pai até ele se recuperar totalmente. O seu Adamastor, depois de voltar da cidade, onde tinha ido resolver uns assuntos lá no banco, trouxe os remédios necessários para tratar a doença do sogro do seu ajudante, o Joca. Ô Joca, fui até a cidade e comprei essa remedeira aqui. Falei com o farmacêutico, falei com o seu Alípio, o farmacêutico, e ele falou que teu sogro tem que fazer uso dessa remedeira toda aqui. Muito grato, o Joca agradeceu o seu Adamastor, o patrão, e Joca falou: olha, já que o senhor me trouxe, eu vou levar os remédios então para meu sogro após eu acabar o serviço aqui. Assim, eu poderei também dar um abraço na minha esposa, que já está lá mais ele, cuidando dele já tem 3 dias. Tem 3 dias que eu não vejo minha mulher. Ei, Joca, João Carlos, ele sempre voltava para casa por volta de umas 4 horas da tarde. Porém, justo naquele dia 31 de outubro, uma vaca resolveu parir, mas bem na horinha dele sair. Não bastasse isso, o parto foi dos mais difíceis e Joca teve que estar presente ali o tempo todo. Bem que eu imaginei que essa vaca, patrão, ela era muito pequena para ter uma cria daquele boi enorme. Olha o sofrimento dessa pobre criatura. Por pouco, o bezerro não morre antes de sair da barriga dela. Já dá para ver que esse vai ser um boi tão grande e vistoso quanto o pai dele, dizia Joca para si mesmo, porque o patrão nem tão perto estava assim para ouvir todos os detalhes. Até que, finalmente, ele conseguiu o feito. Conseguiu retirar o filhote da barriga da mãe. A vaca finalmente deu cria. Minha Nossa Senhora! Exclamou. Nem vi o tempo passar, lamentou Joca ao se dar conta de que o sol já estava se pondo. A casa do sogro de Joca ficava mais ou menos uns 6 quilômetros dali, sendo 2 quilômetros só para sair da fazenda e chegar na rodovia, e depois eram mais 3 quilômetros em direção ao norte pelo asfalto, e mais 1 quilômetro adentro em uma estradinha de terra. Esse era o caminho mais seguro e demorado. Mas, se ele cortasse o caminho pelo matagal, levaria quase a metade do tempo para chegar a seu destino. Joca, muito cauteloso, sempre optava pelo caminho mais longo, é mais seguro, até porque ele não queria se meter no meio da mata sozinho, a cavalo. Nesse dia, porém, com saudade da mulher que estava cuidando do pai havia 3 dias, e temendo também pela saúde do sogro, o patrão tinha comprado a remedeira toda, que era para o sogro dele, falou: olha, hoje eu vou contrariar. Hoje eu não vou fazer o caminho longo, não. Hoje eu vou cortar por dentro da mata. A lua já estava alta no céu quando Joca se deu conta de que ele estava perdido. A trilha que ele estava seguindo
há mais de uma hora, de repente bifurcava logo à frente. Bem no centro da divisão da estrada, havia uma árvore frondosa. Na frente, alguém estava parado ali, estacado ali. Ao se aproximar mais um pouco, Joca sentiu seu sangue gelar. Quando ele bateu os olhos e viu aquele homem com um chapéu de palha na cabeça e em pé, olhando na direção dele. Ou melhor, o homem não estava olhando para ele, pois não tinha rosto. Joca foi paralisado, sem saber se havia passado 1 minuto ou 1 hora, mas reagiu assim que ouviu a voz em seu ouvido dizendo: "Volte agora!" Nesse momento, o homem com o chapéu de palha simplesmente desapareceu da frente dele, mas ele ouviu claramente quando o homem falou: "Volte, volte agora!" E o homem de chapéu de palha sumiu. No alto daquela árvore, o Joca viu o que parecia ser um aglomerado de crânios, total de 7 crânios. E de repente, ele ouviu de novo uma voz: "Tá perdido, companheiro?" Questionou uma voz que quase fez o coração do Joca, o pobre vaqueiro, sair pela boca. "Oh, me perdoe, eu o assustei. Não era essa a minha intenção, companheiro." Ao se virar, Joca, ele pôde ver quem era o dono da voz. Era um homem estranhamente alto, magro, pálido, cujo cabelo e os olhos eram mais negros do que a própria noite. O Joca então fez a pergunta para o homem: "Mas de onde o senhor surgiu? De onde o senhor apareceu?" Ele ainda sentia o pelo dos seus braços arrepiados com o que havia acabado de presenciar, mas começou a questionar se o homem com chapéu de palha não foi apenas um delírio causado pelo cansaço, pelo estresse de se sentir perdido. Entretanto, os crânios que acabara de ver pendurados ali na árvore eram bem reais. "O senhor mora por aqui? Como se chama?" "Ah, sim, eu moro aqui pertinho e posso levá-lo até minha casa. Afinal, o senhor sabe como é que é. A noite pode ser traiçoeira para quem viaja sozinho, ainda mais aqui pelo meio do mato. Que tal continuar em busca do seu destino amanhã? Posso levá-lo comigo? Lhe oferecer uma tigela de sopa? Aliás, meu nome é Lúcio. O senhor me perguntou e eu não respondi. É Lúcio." Claro que o Joca, ele na verdade, ele queria chegar logo na casa do sogro. E a saudade da mulher, há 3 dias lá com o pai. Porém, aquele estranho tinha razão. Ele não ia conseguir encontrar o caminho da casa do sogro antes do dia amanhecer. Ele estava perdido mesmo. Mas e aqueles crânios? Aqueles crânios pendurados naquela árvore? Afinal de contas, Joca, ele se perguntou o que significava aquilo. O que era aquilo? O homem Lúcio, ele observou que Joca estava nervoso. E ele falou: "Epa, eu vejo que essa árvore lhe aflige, mas posso garantir que esses crânios não são reais, não. Havia alguns jovens acampados por aqui não faz muito tempo, e com certeza foi a ideia de brincadeira deles. Esse tal de Halloween que fala, é Halloween? Esse tal de Halloween, é Halloween, né? Então, eles estiveram aqui." Lúcio explicou para o Joca que aquilo era a arte dos jovens. Mas só que o vaqueiro Joca pensou consigo: "Meu Deus do céu, que homem estranho! Que homem estranho é esse? Ele fala tão certinho,
Até parece que é aqueles homens estudados, aqueles homens da cidade grande, aqueles da capital, aqueles que andam bem vestidos, com pasta debaixo do braço. Mas por que um homem que fala assim tão certinho, essa palavra é em inglês que ele falou, não é não? Esse tal de Halloween, Halloween, eu não entendi direito o que ele falou. Como é que esse homem que fala tão certinho assim, até em inglês ele fala, pode estar nesse escafundó do Judas, aqui no meio do mato? Como é que ele poderia morar aqui? Se bem que Adamastor, meu patrão, também é um homem muito inteligente e também mora por essas bandas. Bom, eu vou largar essas cismas e eu vou ter que acompanhar esse homem até a casa dele. Tá me chamando de uma maneira cordial para eu passar a noite por lá. Eu, já que estou perdido no meio desse mato, eu sou obrigado a ir. Amanhã, o que eu faço? Amanhã eu levanto cedinho, umas 4 horas da manhã, eu me coloco de pé e saio à procura do meu caminho, até porque eu não estou vendo agora outra solução. Tomada a decisão, Joca, ele falou então para o seu Lúcio: pois bem, olha, sou obrigado sim a aceitar o convite do senhor, se não lhe for incômodo algum, venha, me siga. E como prometido, Lúcio, chegando em casa, pegou uma tigela cheia de sopa bem quente, que estava naquele rabo de fogão, aquele fogão a lenha, muito saborosa a sopa, tinha de tudo, a mandioca com pedaços de carne, entregou para o João, e o João começou a saborear daquela sopa. O anfitrião da casa, depois que Joca tomou a sopa, o conduziu até o quarto de hóspedes. Olha, aqui é o seu quarto, é o quarto de hóspedes. Só vai passar a noite aqui. A casa não era muito grande, não, mas era extremamente confortável. Joca agradeceu demais ao homem, barriga cheia, a sopa estava gostosa. Sentou-se primeiro na cama, o homem se despediu, foi deitar-se no quarto dele, mas Joca mal se deitou assim, mal encostou a cabeça no travesseiro, o Joca caiu, foi num sono, mas num sono pesado mesmo. E ao mesmo tempo que ele pegou naquele sono pesado, começou a ter pesadelos e mais pesadelos, sonhos repletos de vultos e crânios, além de um homem com um chapéu de palha e um laço na mão. Joca acordou daquele pesadelo muito assustado, suando, transpirando, suando frio. Prontamente ele se sentou assustado na beira da cama e passou a mão pelo rosto e nos cabelos para espantar as imagens assustadoras da mente. O relógio na parede marcava aquela hora, 3 horas da madrugada, 3 horas da manhã. No momento em que suas mãos tocaram seus cabelos, porém, o homem sentiu algo diferente. Uma parte do cabelo dele tinha sido cortada. Ele sentiu passando a mão, foi no couro cabeludo, porque o cabelo foi cortado bem rente ao couro cabeludo. Sentiu então Joca que a coisa estava mais estranha do que ele poderia supor ou imaginar. A coisa estava toda estranha e errada. Joca decidiu que ele precisava ir embora imediatamente dali. Não, ele não ia esperar das 4 horas da manhã, não, até porque faltava 1 hora só. Levantou-se Joca, foi saindo do quarto lentamente. A casa se encontrava em completo silêncio.
Parecia que Lúcio nem estava mais ali. Ao seguir para a saída, assim, na ponta dos pés, Joca notou a porta de um dos cômodos aberta. Sua curiosidade falou mais alto e ele resolveu, já que a porta estava aberta, Joca resolveu espiar lá dentro. E o que ele viu o deixou chocado. O deixou chocado. Vários potes de vidro com bonecos horrendos dentro. Todos possuíam um pedaço de cabelo na cabeça. Apenas um boneco não estava dentro do pote. E Joca não tinha dúvida que o cabelo que estava naquele boneco era o cabelo dele. Ele reconheceu, era o cabelo que estava faltando na cabeça dele, era o cabelo dele. Joca, o vaqueiro, sem agora pensar nem meia vez mais, ele pegou aquela miniatura macabra e ele correu para fora daquela casa. Seu cavalo, por sorte, estava amarrado no mesmo tronco onde ele havia deixado. Joca encontrou a trilha por onde ele tinha vindo e percorreu o caminho de volta para a fazenda. Ele falou: vou voltar, é por aqui que eu vim, é por aqui que eu vou voltar. Quando ele chegou à porta da casa grande, a casa de seu patrão, o sol ainda não havia nascido, mas Joca, ele bateu na porta, ainda era madrugada, chamando pelo patrão. Ô patrão! Ei patrão! Patrão! O patrão acordou e veio muito preocupado ver o que estava acontecendo e por que o seu funcionário Joca o chamava tão cedo. Quando ele constatou que realmente era o João Carlos, o Joca, ao vê-lo, ele pediu para que o vaqueiro: entra, Joca. Pois conte, e por que você está tão apavorado assim, rapaz? Por que você está tão assustado assim? O Joca entrou e contou para o senhor Adamastor toda a história vivida durante aquela noite. Senhor Adamastor pediu que o pobre Joca fosse para um dos quartos descansar. Você precisa descansar agora um pouco. Você está muito assustado, homem? Pode deixar que amanhã eu mandarei um outro criado levar a remedeira para teu sogro, o pai de tua mulher Marieta. Precisamos cuidar do homem que está com tuberculose. Quando o dia clareou, que amanheceu, o fazendeiro, que estava assustado, mandou trazer foi o padre da cidade mais próxima, para que Joca pudesse contar tudo pro vigário. Vai contar tudo pro Frei. Frei Antônio chegou. Agora, o João Carlos, ô Joca, eu vou levá-lo até a casa de seu sogro. Pode ficar sossegado pelo resto da semana. Aproveita e descansa por lá. Eu arranjo alguém aqui para substituir você no serviço. Você está muito apavorado, você precisa de um descanso. Até lá, você descansa. Completou o fazendeiro assim que o padre se levantou para ir embora. Naquele mesmo dia, o padre Antônio, ele voltou à fazenda, dizendo que ele foi até o local onde Joca dissera que viu a árvore com os crânios pendurados. Mas o padre disse que olhou e não tinha crânio nenhum por lá. Passados alguns dias, o patrão, seu Adamastor, trouxe da cidade um jornal e, após ler uma matéria específica, chamou o Joca até o escritório dele na fazenda. Joca,
você tá bom de leitura? Eu vou emendando uma letra na outra, mas eu consigo ler sim, patrão. Então, vê se você consegue ler isso aqui. Deixa eu ver, patrão. Falou o vaqueiro, pegando o jornal das mãos do patrão, senhor Adamastor, e ele foi emendando letra com jovens desaparecidos. Ele leu. Foi custoso, mas Joca leu. Jovens desaparecidos desde o dia 30 de outubro ainda não foram encontrados. Após saírem para acampar, um grupo composto por 7 jovens desapareceu de maneira misteriosa. A polícia ainda não encontrou pistas do que pode ter ocorrido com o sumiço dos 7 rapazes, mas as investigações e as buscas persistem, prosseguem. Meu Deus do céu! Patrão, eu li direito? Pois leu, eu fui te corrigindo aqui, né, Joca? Você não tá bem de leitura, não. Ainda bem que você não depende disso para viver. Mas olha, é isso mesmo. 7 rapazes desapareceram. Ô patrão, o senhor acredita que é a mesma quantidade de crânio que eu vi naquela árvore? Pois é, eu tava aqui fazendo as contas e bate, né? Você viu 7 crânios lá. Mas aconteceu foi o seguinte, sabe, Joca? Eu mandei o padre Antônio, ele foi lá e disse que não viu crânio nenhum. Então, infelizmente, se contarmos isso para a polícia não vai acreditar e pode até ficar brava com a gente. A maioria das pessoas da cidade, eles não acreditam no sobrenatural, como eu acredito e tu também acreditas. É uma pena, pois naquela mesma noite, Joca teve então um sonho. Desta vez, não foi um sonho ruim. O homem com chapéu de palha mais uma vez apareceu no sonho e ele estava com um laço na mão. E aos seus pés, um homem alto, pálido e de cabelos negros estava caído. O homem com o chapéu de palha agora mostrava o rosto e, com um sorriso, levantou o homem do chão e o levou embora para longe, para um lugar onde nunca mais faria nada a alguém. O homem que ele acabara de levantar tinha sido Lúcio. Seria Lúcio, afinal de contas, quem? Joca não tem nenhuma dúvida de que Lúcio era Lúcifer. O diabo, exatamente Lúcifer. Foi exatamente por isso que Joca, naquele mesmo dia, procurou Padre Antônio na igreja e pediu que lhe benzesse e que rezasse muito por ele, porque ele havia tido um encontro com Lúcifer. Mas afinal de contas, por que hoje lhe escrevo? Porque o Joca em questão é meu bisavô, o pai de minha avó Lucinha. De acordo com vovó Lucinha, isso tudo aconteceu com o pai dela, José Carlos, na fazenda do senhor Adamastor. Teria de fato o meu bisavô tido um encontro com Lúcifer? Lúcifer teria sido responsável pela morte dos 7 rapazes? Detalhe: os rapazes nunca mais foram vistos e nem encontrados.
E nem os crânios que o vovô havia visto pendurado naquela árvore jamais reapareceram. Essa era a impressionante história que eu tinha para lhe contar. Vou ficar esperando o comentário de todos vocês. Autora dessa história, Roberta Cruz.